Oi pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre os símbolos nacionais. Será que o brasileiro conhece bem esse assunto? Olha, cantar o hino nacional inteirinho, sem errar nada, não é missão fácil para muita gente não. Nós somos as ruas saber se alguém acerta. Eu vira do Ipiranga mais esplácida, de um povo herói cobrado e retumbante. Vamos entender a importância e a história que envolve esse e os demais símbolos. E também conhecer melhor os hinos da Paraíba e de João Pessoa. Nossa convidada é a historiadora Ana Leal. Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Aberta. Professora Ana, é sempre muito bom tê-la aqui também. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Aceito sempre o convite com muito prazer. Professora, hoje, para a gente falar de algo tão importante para todo brasileiro, né? Conhecer os símbolos que representam a nação. Eu começo lhe perguntando, qual a importância dos países em terem esses símbolos? Importante é tê-los e respeitá-los. Porque tê-los por formalidade, não é? Então a gente até costuma criar-se algumas coisas para definir esse momento da simbologia. Eu até rabisquei. Símbolos são manifestações gráficas, numéricas, criadas para transmitir sentimentos de união nacional e de soberania de um país. Ou a gente se conscientiza e conscientiza os que estão ao nosso redor de que a simbologia não é um mero momento político ou momento cívico, mas um momento do coração. A simbologia ela está muito encrostada no respeito ao civismo, ao país, ao patriotismo, que esses sentimentos foram ficando um pouco distantes, daí as poucas pessoas conhecerem o hino nacional. Há países que parece que essa paixão pela própria pátria é maior. Pelo menos as pessoas utilizam mais os símbolos. Eu morei alguns meses nos Estados Unidos e via bandeirinhas nos jardins das pessoas. Aqui no Brasil, às vezes, como a senhora disse, o próprio hino nacional é tão desconhecido de muita gente, né? Eu acho que a escola, que eu acho que é o grande meio para se veicular coisas com mais seriedade, com mais cobrança, e no próprio seio familiar. Os símbolos eles foram perdendo a sua necessidade na hora que se vulgarizou. Você vê uma pessoa na praia com uma canga, a bandeira nacional, ou a própria bandeira do Estado. E não é que a canga não mereça ter tal momento, mas se vulgarizou de uma forma tal que ele perdeu a sobriedade que ele tinha, o respeito que aquele símbolo tinha. Por exemplo, a nossa bandeira é uma das mais bonitas do mundo. As cores fortes que representam nosso momento histórico, geográfico, elas são tão fortes e tão historicamente representadas. O que falta é a respeitabilidade. A respeitabilidade. Para a gente começar então pela bandeira, deixa eu pedir aí para a diretora botar a foto. Ainda no primário, na escola, a gente vai aprendendo, né, professora? O que representa as cores, né? É uma das... A gente aprende criança. É engraçado que vocês aprendem desenhando, né? Um retângulo, né? Vocês começam a fazer o círculo, vocês aprendem os desenhos dos sinais, vocês aprendem quando fazem a bandeira. Agora, assim, se coloca a semente e ela não é frutificada. Porque ela tem que estar sempre sendo regada para que ela continue dentro do coração, porque amor patriótico é amor do coração, é amor de semente mesmo. Então, veja, a bandeira ela tem toda uma essência verdadeira. A bandeira representa tudo que nós temos de riqueza. Representa nosso céu, representa nosso ouro, nossas riquezas, nossas matas. Sem grande esforço, qualquer criança de 7 anos diz exatamente essas palavras que eu estou dizendo. O que falta é o que você vai intensificar dentro dessa criança, nesse sentimento, que está um pouco esquecido. Isto tornou-se banalizado, tornou-se uma coisa assim, pública demais, sem a respeitabilidade que ele merece. O que faltou foi a respeitabilidade. Nós tivemos uma época de dificuldades, de direitos, quando nós tivemos um
período da ditadura, mas as pessoas civicamente falando, todo mundo sabia a representatividade dos seus símbolos. Isso foi se perdendo, porque também no seio familiar não é muito visualizado, não é muito cobrado. O menino canta o hino nacional, se faz um vídeo, se veicula e os pais morrem de rir, a avó ri, a família toda, como se aquilo fosse uma coisa comum, enquanto a gente sabe que é uma agressão. É uma falta de cultura você se permitir que isso seja publicamente demonstrado. Ainda da bandeira, a senhora falou aí o que ela representa, as cores, né? Que a gente na infância isso, aprende. O verde das nossas matas, Isso mesmo. o amarelo do ouro e o nosso céu. Nosso céu. Aquelas estrelas também têm uma representação, né, professora? Hoje se questiona, porque a bandeira ela precisaria de uma adequação, sem mexer muito, né? Sem mexer muito. Apenas determinar geograficamente, porque você sabe que essas estrelas, elas estão como se fosse um espelho, né? Você vê de cima para baixo, o inverso. Então, a posição delas, diante também da quantidade de estados que foram chegando, e essa adequação dos novos estados que foram aparecer na bandeira, elas não foram feitas coerentes como as primeiras. Está entendendo? Elas foram fazendo, não arranjo, mas foram fazendo a adequação sem a geografia estar tão precisa. Por exemplo, o Cruzeiro do Sul, você olhava para o céu em qualquer canto. Eu me lembro que eu aprendi a me guiar no sítio, assim, pelo Cruzeiro do Sul. Hoje, as mudanças também. As mudanças foram acontecendo e a geografia da própria formação da bandeira se perdeu um pouco nesse caminho. Mas isso não é nada difícil. Quando conscientizar o povo da responsabilidade, do amor pela bandeira, o próprio povo vai cobrar que essa qualidade seja melhorada. E eu não sei se é porque a gente é brasileiro, mas de fato, como a senhora disse, a bandeira da gente é muito bonita. Quando a gente observa numa pavilhão, Olimpíadas ou esses Jogos Mundiais, que a Ela do Brasil sobressai. sobe ali, ela se sobressai, não é verdade? As cores fortes. E outra coisa, o interessante é quando se fizer o discurso da bandeira, que seja antes todo um preparo pedagógico, um preparo de conscientização, que ali entre um grupo de pessoas, a própria igreja, as igrejas de uma forma geral, a família, e que esse amor, aos 7 anos, já seja semeado, mas os pais também fazendo um discurso. Não precisa ser o discurso da escola só. Precisa ser o discurso de quem ama, para que esse amor seja transmitido com mais seriedade, com mais aceitação pelas crianças. Hoje a gente vê criança de 4 anos de idade tentando balbuciar o hino nacional e, na realidade, isso é uma loucura, mas os pais morrem de rir. Então, tem que acabar com essa vulgaridade. Em alguns países, como Portugal mesmo, qualquer crime que você cometa, com a coisa mais simples que seja, o nome do presidente ou da bandeira, você é julgado e você vai responder pelo crime. E essa lei existe no Brasil. O que falta é a prática, é a cobrança. O hino nacional é exatamente o segundo símbolo que a gente começa a tratar aqui na conversa. E nossa equipe foi às ruas. Será que o pessoal nas ruas acertou cantar o hino nacional? Vamos ver o que deu essa história. Eu vira do Ipiranga mais esplácida, De um povo heróico, cobrado e retumbante. E o sol da liberdade em raios surgidos. Brilhou do céu na pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade. Conseguimos conquistar com braços fortes. Se em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Ô, vira do Ipiranga, mas... Não, pega não. Do povo herói do braço retumbante. e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Gigante pela própria natureza. Brasil, um sonho intenso em raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Aí, a dificuldade existe. É cômico, mas é preocupante, né, professora? Nós, brasileiros, não conhecermos nossos próprios símbolos. Nós que trabalhamos simbologia, nós fizemos um glossário.
Ou seja, o aluno, quando ele vai estudar o hino, ele vai estudar também o que representa cada palavra daquela. Por quê? Porque, às vezes, não é que se permita a troca, mas se permita que ele saiba o que ele está cantando. Então, nós temos no glossário do hino nacional mais de 25 palavras. São palavras que, na época que ela foi construída, que a musicalidade passou, que a letra foi escrita, aquelas palavras eram usáveis. E elas foram ficando desusadas. Então, ficou uma linguagem retrógrada, mas que a gente, ao cantar, você canta músicas aí de 40, 50 anos perfeitamente, sem ferir nada da letra. Então, o que falta nas pessoas é ler. O homem precisa ler o hino, embutir dentro dele o conhecimento da letra, porque na medida que ele souber a letra, a musicalidade vem junto. O que falta é isso. E esse trabalho tem que ser feito logo nos pequenininhos, para não cometer gafes desse tamanho, que a gente tem até vergonha, né, de ver tamanho gafes. Mas falta, aí mostra um pouco o que falta no povo. Vamos ouvir o hino inteiro, o hino de maneira correta, para a gente voltar comentando o conteúdo do nosso hino nacional. Vamos ver. Tá aí, um belo vídeo produzido pelo Sebrae com o nosso hino, né? E o nosso hino tem conteúdo histórico, né, professora? Aquilo que a gente vai, como a senhora disse, a gente tem que entender o conteúdo, que até facilita relembrar ele. Tem um pouco ali da nossa história, né? Olha, como eu disse a você, o glossário, ele é fundamental. Porque, por exemplo, plácido é uma palavra que a gente quase não se usa mais. Simplesmente calmo. Então, cada verso daquele que você, junto com o aluno, vai cantando e você vai desmembrando para ele palavras de difícil entendimento, aí vai criando uma lógica para que ele tenha o prazer de cantar. Eu acho que a dificuldade vocabular que o hino tem é da época e, assim, a falta de conhecimento, às vezes. Porque se a pessoa, por exemplo, brado retumbante, se você disser para ele, olha, isso é um grito forte, é um grito que provoque momentos, que provoque que a pessoa ame realmente o que está fazendo. Eu acho que o que falta é isso, por exemplo, penhor, garantia, segurança. Na medida que você faz esse glossário e você vai passando para o aluno ou para a pessoa que você está conversando, a respeitabilidade da letra, o que ela passa. É uma bela página da história. Cada palavra daquela tem um significado. A falta do conhecimento, muitas vezes, é obstáculo para que a pessoa cante com forma mais varonil, com forma mais forte,
com forma mais verdadeira. E até tinha preguiça de aprender. Bacana. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, professora, para o intervalo. Na sequência, então, continuamos conhecendo mais sobre os símbolos nacionais. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Câmara Aberta está de volta, hoje recebendo a professora e historiadora Ana Leal, que nos explica os símbolos nacionais. Professora, deixa eu falar de outro símbolo também que muita gente desconhece, que é o selo nacional. Existe um selo, né, oficial. Quando nós vamos viajar para o exterior, a gente vê como ele tem valor. Também entender que o selo, ele é como se fosse o arrogo, obrigatoriedade, oficialidade das coisas. Por exemplo, um documento de graduação ou um documento de término de um curso, se não tiver o selo e a rúbrica, ou seja, a oficialidade, nós sabemos que alguns documentos só se tornam verdadeiros se tiver o selo. O selo é como o reconhecimento. Por exemplo, na realidade, o selo, ele é uma marca, normalmente é linha d'água, que chama, com aquela mancha, né, sobreada, mas que tem oficialidade no momento em que ele é colocado em documentos de vitais importância. Professora Ana, é basicamente ali o centro da nossa bandeira, né? O selo, e ao redor... a representatividade, né? Eles fizeram... o selo, na realidade, é a bandeira de forma mais minuciosa, mais detalhada para a função que ela teria, que seria o arrogo, que seria o reconhecimento. A bandeira, ela é o símbolo maior, até pela forma usável dela, né? Ela é mais pública, né? Então, ali eles resgataram a essência, que é a parte vital da bandeira, e fizeram o selo. A importância do selo é que deve ser divulgado, porque pessoas, às vezes, você leva uma criança de 7, 8 anos para tirar um passaporte ou para fazer um documento, que hoje eles estão tirando a carteirinha de identidade, quando nascem já faz a carteirinha de identidade. Eu não sei nem se a criancinha vai saber dar o valor à carteirinha de identidade, a não ser que depois seja propagado para ela essa importância. Essa documentação que leva os selos, que leva os arrogos, que leva as assinaturas, as pessoas têm que começar logo cedo a fazer a respeitabilidade para isso. As fraudes acontecem com constância. Por exemplo, nós temos assim casos públicos de criança que fraudaram a assinatura de professor em prova. Quer dizer, porque ele não sabe o valor de uma assinatura. Então, o arrogo de um selo nacional é o terceiro mais importante documento da simbologia brasileira. Bacana. Vamos a mais um símbolo nacional, que é o brasão das armas do Brasil. Vamos ver a foto. Representa o quê, professora? Aí estão as matas, né? A questão você vê que é o fumo. Café. Fumo e o café, que foram as duas grandes riquezas. Nós tivemos 3 grandes riquezas, que foi o ouro, o fumo e o café. A representatividade chama-se ramalheta, aquele contorno, a simbologia. Você vê que o café aparece até o fruto, né? Aparece o fruto. Se fosse o nosso do estado, apresentaria ali um ramalhete de algodão, né? Que seria a nossa grande riqueza, e da cana-de-açúcar. E é normal nós vermos nos estaduais essa representatividade da economia. O brasão, ele é a vida do país, ele é a vida. Então, tudo que a gente tem que respeitar, em qualquer prédio, inclusive no Varadouro, ainda tem a antiga, aqui na nossa João Pessoa, tem a antiga alfândega. Você ainda vê perfeito, esse brasão está lá em perfeito estado, porque era feito também por excelentes pintores, não era qualquer pessoa que fazia um brasão. Era um respeitoso
pintor que era contratado a nível nacional para fazer diversos brasões. A coisa era super respeitosa. Bacana, conhecemos aí mais sobre os nossos símbolos. E claro que a gente tem que aproveitar a sua presença para falar um pouco do hino da Paraíba e de João Pessoa. O hino da Paraíba, professora, muita gente não conhece o hino oficial, né? Porque tem o Meu Sublime Torrão como hino, mas não é o hino oficial. Nós costumamos chamá-lo de pitoresco e turístico. Por quê? Pela facilidade e pela musicalidade e até o próprio ritmo é convidativo para que as pessoas aprendam. E, na realidade, a gente vê que o nosso hino oficial, ele é um dobrado da época, que era um dobrado usável para os hinos. Os hinos não podem ser cantados com qualquer som, com qualquer ritmo. Ele tem que se permitir que tenha a sonoridade e tenha a simplicidade, como se fosse um hino, que a gente chama habitualmente de militar. Assim como o hino nacional, professora Ana, o hino da Paraíba traz história, né? A letra traz isso. Sob o céu do amor traçada, no famoso diadema, que na pátria fonte aclara, bora ver, mas por a gente não há mais. É um hino bonito também, não é, professora Ana? Como eu digo, um dobrado. O problema é que nós não fomos educados para ouvir a música clássica, a musicalidade cívica, nós não fomos. Se isso fosse habitualmente, como foi usado, Meu Sublime Torrão, tivesse usado com tanta intensidade esse hino, tornaria-se habitual. Isso não tem ideia, isso da história da Paraíba é obrigar as pessoas a solfejarem esse hino e ele dizer que estão cansados. Porque é assim, é o ritmo que é assim. O que é que o professor faz? Ele fragmenta a letra, dá para que o aluno cante cada um pouquinho, obrigando que ele fique em pé, que abra o diafragma, que bote a mão no peito, que respeite o seu hino, que ele passa a ser absorvido. O que falta é esse exercício do fazer. É difícil? É, mas é possível. Você está trabalhando com pessoas que querem. Agora, os que não querem, a gente obriga. Passa a ser tarefa, passa a ser, não punitivo, mas passa a ser prazeroso quando você diz o que representa cada frase dessa. O que falta nas pessoas é o conhecimento e que esse conhecimento não fique de forma egoística na pessoa, propague. Seja, por exemplo, vou para a rua fazer uma enquete, mas lá eu cantava nem com minha voz feinha, mas eu cantava e tentava traduzir cada palavra que ele errou, para que semeasse nele a ideia de que aquilo ali era bonito no momento em que ele canta bem, em que ele canta correto. Outro hino também, a gente está vendo aí mais um pouquinho do hino da Paraíba, a letra do hino. É muito bonita mesmo a letra. Olha, o que falta nas pessoas é como eu vinha falando, é a sensibilidade para entender que isso é parte da nossa vida. Olha, a simbologia, o civismo, o patriotismo, o amor, a gente está perdendo isso, isso é um perigo. Porque no momento que nós perdemos isso, outras coisas que não são agradáveis tomam conta do nosso espaço, do nosso espaço do respeito. Você imagina o que é você ver hoje as pessoas simplesmente irem para o meio da rua queimar um carro da polícia, que é uma autoridade, queimar um pneu, que ali às vezes joga a bandeira, entendeu? Então, eu acho que o que está faltando, a palavra é muito simples, é respeitabilidade. E respeitabilidade só se adquire com saber. Como é que eu vou respeitar o que eu não conheço? Eu acho que falta exatamente o que vocês estão fazendo. Levar o hino para a rua, levar a simbologia para a rua, levar o brasão, levar a bandeira, para que as pessoas passem
a não somente compor, fazer parte daquela história, mas vivê-la e vivenciá-la. Porque na medida que eu vou aprendendo e vou passando para meu neto, para meus bisnetos, eu estou na fase de levar os netos para conhecer a Paraíba. Então eu estou amando, porque eu sei que meu bisneto vai ter alguma coisa. Essa essência não pode morrer. A simbologia é a vida, é o palpitar, é o coração do país. Se a gente não ama a simbologia nem respeita, o que é que vai se respeitar no país? Verdade. O que é que vai se respeitar no país? A gente preparou o hino de João Pessoa para a gente conhecer melhor ele inteiro. O hino vai encerrar o programa de hoje, que infelizmente é um hino desconhecido também, né, professora? A gente Posso volta. fazer um comentário dele? Sim, sim. Eu, nas pesquisas agora, eu amei trabalhar o hino de João Pessoa. E fiquei muito feliz em saber que quem primeiro cantou o hino de João Pessoa foi Francisco Alves. Foi Chico Alves. E cantou numa grande festa no Rio de Janeiro, 2 semanas depois da Revolução de 30. Então a gente fica muito contente de saber que esse hino está todo envolto, todo envolvido em grandes momentos da história da Paraíba. Bacana, a gente vai conhecer ele inteiro. Quero lhe agradecer a presença mais uma vez aqui, professora, sempre trazendo, esclarecendo para a gente um pouco mais da nossa história. Isso é sempre muito bom. Então seja sempre muito bem-vinda aqui. Estarei à disposição de vocês. Tudo em prol da Paraíba, sempre estarei à disposição de vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente agradece. Agradeço você também de casa que está nos acompanhando. Lembro que na nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara JP, é possível rever nossos programas e entrar em contato conosco. A gente fica por aqui, mas vamos conhecer melhor o hino de João Pessoa. Até a próxima. Tchau. No Nordeste do Brasil te encontramos, onde vemos o encanto de um verde mar. És a terra gloriosa que amamos, e o teu nome exaltamos a cantar. De um grande presidente de Estado, tu ressurgiste, ó cidade vitoriosa. Se tens renome pelas lutas do passado, não deixarás de ser sempre valorosa. Tua bandeira simboliza o heroísmo e um exemplo imortal que em teu nome ficou, e no grito do nego defendeu o teu povo rebelde e te glorificou. No passado outros nomes recebeste, consagramos o teu solo sempre a exaltar. A bravura e a nobreza não perdeste, João Pessoa, tu és hoje a vibrar. Teus combates sempre foram triunfantes, e o heroísmo a história nos declara. E evocando teus primeiros habitantes, tu serás sempre a cidade tabajara. Tua bandeira simboliza o heroísmo e um exemplo imortal que em teu nome ficou, e no grito do nego defendeu o teu povo rebelde e te glorificou. Tens palmeiras no teu parque mais formoso, a lagoa circulando sempre a inspirar. O poeta decantando orgulhoso, vem fazer tua beleza proclamar. Tão formosas as acácias que se espargem em ornamento pelas ruas avenidas. São tantas flores escondendo a folhagem, deixando em